Bom dia, alunos e alunas do Colégio Militar de Brasília que estão no itinerário universitário. Hoje é a nossa terceira aula e nós vamos abordar algumas questões aprofundando o que foi falado na última sequência didática da semana passada, que foi Iluminismo e Liberalismo. Então, nós vamos voltar às características gerais do Iluminismo, nós vamos falar do Kant, do Rousseau, que é o nosso terceiro contratualista, e das mulheres no iluminismo. Muito bem. Se a gente pergunta o que foi o iluminismo? Foi um movimento intelectual europeu, então ele começa na França, ele é marcadamente francês, mas ele vai ter, né, como ponto de partida, na maioria dos livros vocês vão encontrar assim, o Locke, que é um inglês, no século anterior. Então, ele é marcadamente francês, ele defendia o uso da razão contra o antigo regime, que é, né, atacado por eles. Então, essa oposição entre luz e trevas. E o iluminismo ele pregava uma maior liberdade política e econômica. Vamos começar com a definição do Kant. Por que o Kant, o Immanuel Kant, um alemão, nessa aula? Porque, ele é um dos iluministas mais importantes, embora não seja francês, e ele vai estar presente vai estar? Não, ele está presente no Paz faz vários anos com o seu texto O que é esclarecimento. Então, Kant aparece na prova também na parte de filosofia, mas ele pode visitar a prova de história. Então, vamos lá. Esclarecimento é a saída do homem da sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso do seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. Bem, quem é menor está sob a tutela de outra pessoa. Então, por exemplo, eu tenho uma filha que tem 7 anos, ela é menor de idade. Eu sou responsável por ela. Ela deve ser guiada por mim e pelo pai, né? Os dois têm a tutela sobre ela. Vocês que estão assistindo essa aula também são menores de idade. Talvez tenha alguém de 18 anos, mas a rigor, até prefeito, né, de matrícula no colégio militar, ou que seja, vocês têm um responsável legal. Então, o Kant ele está dizendo o seguinte, que até aquele momento em que ele vive, século XVIII, a humanidade estava vivendo a sua minoridade. Tutelada por quem? Tutelada por líderes políticos, pensem aí nos monarcas absolutos, que podiam decidir, afinal não havia o cidadão, havia o súdito, a gente já falou sobre isso, e também por lideranças religiosas. Então, as pessoas elas seguiam a vontade de outrem, seguiam a indicação de outrem sem parar para pensar criticamente sobre as suas orientações, sobre aquilo que estava sendo recomendado. Então, o iluminismo ele vai convidar os indivíduos a refletirem sobre o conhecimento, sobre o mundo, a buscarem a razão, substituindo a crença. A crença que muitas vezes é cega, que não pode ser submetida ao rigor crítico, que simplesmente convida à obediência. Então vamos lá. O sistema, né, que é o antigo regime, ele foi estabelecido primeiro na França, no século XV, foi estendido a toda a Europa, em maior ou menor grau, já falamos sobre isso, e ele se baseia na monarquia hereditária, então o rei passa o seu trono para o seu filho mais velho. Hoje, a maioria das monarquias europeias segue o princípio da hereditariedade, da primogenitura, desculpem, absoluta. O que é isso? O primeiro que nasce herda o trono, seja filho ou filha. Mas isso é uma novidade. Na Europa, durante séculos, o herdeiro era sempre, a prioridade era sempre masculina. Então, independentemente de quantas mulheres houvesse, da ordem de nascimento, era sempre o herdeiro homem que assumia o trono. E a existência de privilégios. E os privilégios, eles são considerados direitos legítimos. Então, poderiam ser privilégios comerciais, privilégios referentes a alguma deferência especial por parte do Estado, o que quer que seja. Hoje, quando a gente fala privilégio, a pessoa logo pensa em algo negativo. Graças a quê? Graças à Revolução Francesa, graças aos iluministas, que vão considerar algo que estava na jurisprudência desde a Idade Média,
como algo negativo, como algo que não se pautava pela razão. E é uma sociedade baseada no direito de nascimento. Também falei isso na aula anterior. Então, não importa se você fosse rico, muito rico, se você nascesse no terceiro estado, que reunia todo mundo, a galera inteira, aqui vocês conseguem ver, então reunia a burguesia, o campesinato, os comerciantes, o que quer que seja, você tinha menos direitos que a nobreza. O nobre poderia ser falido, mas ele era nobre. O clero, e aí é um problema, um erro, ele tem seus privilégios. Mas o clero, ele é dividido também entre alto clero e baixo clero. Então, aqui nesse quadro que eu peguei na internet, eu não fiz, tem o Richelieu. Richelieu é um cardeal, ele nasceu nobre, ele já nasceu no segundo estado e ele sobe para o primeiro. Mas dentro do primeiro estado clero, você tem também o padre da paróquia, que veja, é primeiro estado, apesar de não ser rico. Então, a questão do dinheiro não necessariamente determina o seu lugar nesse sistema. O que determina o seu lugar nesse sistema é você nasceu em que grupo? Onde você nasceu? Tá? E isso vai ser questionado durante o iluminismo. Muito bem. A maioria dos iluministas criticava, então, a monarquia absoluta, que era considerada algo contra a razão, que um monarca concentrasse todos os poderes e pudesse determinar a vida dos seus súditos, a vida e a morte, as escolhas econômicas, que fosse venerado, lembrem lá do direito divino dos reis, como um deus, porque é isso que alguns dos o Bossuet, ele exige, né, que o rei seja considerado como um deus na terra, que é até o extremado disso. Tem um gatinho miando, ele vai miar de tempos em tempos aqui do lado. Né? Eu tenho gatos e cachorro. As práticas mercantilistas, que eram práticas econômicas que tinham o objetivo de enriquecer o rei. Está ligado ao absolutismo. Então, a base da economia dessas monarquias absolutas era o comércio. E um comércio que, claro, vai incorporar as colônias e que vai ter o monopólio. Vão existir os monopólios, as barreiras alfandegárias, e a gente tem que pensar que é o momento do liberalismo econômico, então essas questões elas serão questionadas também. E a sociedade estamental, acabei de explicar. Um quarto ponto era o discurso anticlerical. Anticlerical contra o clero, contra a intervenção da igreja na sociedade. Lembrem do Kant, determinando os caminhos, você não questiona, você obedece. Como a maioria dos iluministas são franceses, então a oposição ela vai ser principalmente à Igreja Católica. Mas a crítica era esta religião que vai querer guiar a tudo e a todos e determinar o lugar das pessoas na sociedade e seus caminhos. Isso quer dizer que esses homens, esses iluministas rejeitam a religião? Não necessariamente, vai depender. O Voltaire, eu falei na aula passada, ele é um deísta. Ele acredita no Deus relojoeiro. Lembram disso? Já o Diderot, não. Diderot, ele é contra a religião e, claro, são franceses. A crítica é principalmente à Igreja Católica. Então, continuando, eles criticam a monarquia? Não necessariamente. Eles criticam a monarquia absoluta. São pouquíssimos republicanos entre os iluministas. Destaque para o Rousseau. Rousseau é o republicano por excelência. Então, a preferência do Voltaire, Montesquieu, Diderot e todo mundo, praticamente, era pela monarquia parlamentar aos moldes ingleses. Já falamos sobre isso. Falamos de revoluções inglesas. Falamos dessa questão em profundidade. O rei ele vai ter seus poderes muito reduzidos e o parlamento se apresenta aí como o definidor dos caminhos. No caso da economia, nós vamos ter, nesse momento, o nascimento da primeira escola econômica. Então, a primeira escola de economistas é a escola fisiocrata. Físio, terra. Então, governo da terra-crata, né, de cracia, de governo. Tá vendo ali, né, o boizinho? Para os fisiocratas que são franceses, a França
A atividade econômica prioritária na França é a agricultura, mais de 70% da população está no campo, então eles vão dizer, olha, a riqueza não vem do comércio, a riqueza vem da terra. E eles vão pedir, eles são liberais, dentro dessa escola econômica, é uma escola econômica liberal, eles vão pedir que o Estado se ausente de qualquer regulamentação da economia. E aí nós temos também, né, a outra vertente econômica que está nascendo no mesmo momento. Mas está nascendo onde? No Reino Unido. Adam Smith, que é escocês, está observando o nascimento da indústria, ele vai defender o capitalismo e que o caminho não seria nem o comércio, nem a agricultura, mas a indústria e toda, né, uma economia dinâmica e pujante que incorporasse outras atividades, garantindo a liberdade do empreendimento, com o mínimo de intervenção do Estado na economia. Mas vocês viram isso também na aula de iluminismo. E se vocês pegarem os slides que eu coloquei da BNCC, nós temos lá, eu também falo, né, slides que foram usados no ano passado, que eu reformei, nós vamos ter uma parte maior falando do Adam Smith e de outros. Basta vocês pegarem e usarem esse material como material de apoio. Está lá no AVA. Muito bem. Em que acreditavam os iluministas? Na valorização da razão, que era um instrumento para alcançar qualquer tipo de conhecimento, a defesa do questionamento, da investigação e da experiência como formas de conhecimento, empirismo, conhecimento do mundo, já falamos sobre isso também, quando falamos do Locke. Ele é o pai, né? Antes dele o Bacon, mas depois o Locke, ele é considerado o pai do empirismo, o pai do iluminismo, e ele está no século anterior, ele está no século XVII. Sem a existência de ideias inatas, aquela coisa da folha em branco. A crença que existem leis naturais, que são normas da natureza, são normas que preexistem ao homem e à sociedade. Portanto, elas são imutáveis, elas vão reger o funcionamento do mundo, seja o comportamento humano, da sociedade, da economia e da própria natureza. Há também a crença nos direitos naturais. No geral, são vida, liberdade e a propriedade. Vai ter variação entre os autores, mas são esses três. A defesa dessa liberdade política e econômica, então o governo tem que representar não os súditos agora, mas os cidadãos. E essas ideias iluministas, elas vão ter um impacto muito grande na França, que é o principal centro, na Inglaterra e em países periféricos da Europa. Daí vocês viram os chamados déspotas esclarecidos e além das colônias americanas. Então, dois movimentos que foram influenciados diretamente pelas ideias iluministas. Independência dos Estados Unidos, 1776, e a Conjuração Mineira, ou Inconfidência Mineira, 1789. A Conjuração Mineira não é influenciada pela Revolução Francesa, como teve gente que errou isso no ano passado. Por quê? Porque ela acontece simultaneamente, um pouquinho antes da Revolução Francesa. Agora, a Conjuração Mineira ela tem essa dupla influência. De um lado, independência dos Estados Unidos ou Revolução Americana. Do outro lado, há as ideias iluministas, a prática e a teoria. Muito bem, vamos falar do Kant. E do Kant, ao que nos interessa em história, porque é o que eu posso falar. Eu não tenho conhecimentos profundos do Kant. Eu tenho as leituras, que são as leituras obrigatórias em história, que é o texto, resposta à pergunta, o que é o esclarecimento. Em filosofia, vocês vão ver mais do Kant, porque ele aparece nas provas de filosofia. Então, o Kant nasceu em 1724 e vai morrer em 1804. Então, ele viu tanto a Revolução Francesa quanto Napoleão Bonaparte. Então, ele viu o início da Revolução e os seus desdobramentos. O Kant, ele é prussiano. A Prússia ela vai ser governada por um déspota esclarecido, um monarca que tem interesse no progresso da ciência,
que vai patrocinar as letras, as ciências, as artes, que vai, né, de uma certa maneira, tentar diminuir o poder da religião. O Kant, no que é esclarecimento, ele vai colocar que o esclarecimento, não sei alemão, não vou tentar falar, mas em inglês é enlightenment, tá? Então você tem, né, são palavras que vão ter o mesmo significado, deve ser compreendido como sinônimo de iluminismo. Então, o uso da razão tiraria os homens dessa situação de tutela. E ele vai dizer no texto, que eu espero que vocês leiam, porque vai cair no paz, que a tutela, ela é muitas vezes cômoda para o ser humano. Ter alguém que lhe diga o que fazer, sem que você precise, a princípio, se esforçar para se posicionar diante do mundo, diante das suas escolhas. Então, por exemplo, o Kant ele não vai ser contra a religião, mas ele vai ser contra a aceitação das ideias religiosas sem que você tenha o exame dessas ideias. E isso, para que você faça isso, você tem que se posicionar diante do mundo. A verdadeira revolução, para o Kant, ela viria do uso da razão, não das transformações na estrutura da sociedade. Então, ela parte do indivíduo. Isso é até de uma certa maneira romântica. E aí, eu estava preparando essa aula e assisti um vídeo, que era um vídeo de literatura e filosofia, e aí o professor que estava dando aquela aula, ele acendeu uma luz que eu tinha esquecido. De que, vejam só, o Kant ele é contemporâneo do nascimento do romantismo, que tem sua origem na Alemanha. Vocês devem estar estudando isso em literatura agora, eu imagino. A morte do jovem Werther. Então, veja essa ideia do indivíduo como elemento central de transformação. Então, isso está na filosofia do Kant. Então, se você não muda você mesmo, você não vai conseguir transformar a sociedade. Para ele, esse esclarecimento estava completo no século dele? De forma nenhuma. Ele vai diferenciar o uso público da razão, que é aquele que você faz diante de qualquer pessoa e que é sinônimo de autonomia, de que você é maior, é você se posicionar diante do mundo sem temer, né? Assumir posição. Mas ele vai dizer que existe também o uso privado da razão. Então, muitas vezes, por conta da sua posição, né, do papel que você ocupa na sociedade, você não tem a liberdade, que é fundamental para esse esclarecimento, de se posicionar sem atentar para o lugar em que você está, para a posição que você tem. Então, por exemplo, eu sou professora de História no Colégio Militar de Brasília. Eu não tenho o direito ao uso público da razão quando eu estou neste papel. E eu não estou fazendo juízo de valor, estou dizendo o seguinte, o meu uso ele é privado, eu tenho que me pautar pelas regras, pelos direcionamentos que a instituição a qual eu sirvo me determina. Isso é ainda mais evidente no caso dos militares. Então, assim, o nosso uso da razão, neste caso, ele é limitado, mas a nossa sociedade como um todo permite que eu me coloque publicamente sem medo para a maioria das coisas. O que pode cair do Kant numa prova? E Kant cai. Então, peguei duas questões aqui, ó. Então, nós temos aquele texto, um fragmento maior, esclarecimento é a saída do homem da sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. Lembrem que eu falei que é cômodo permanecer na situação de tutelado, aí você qualquer coisa diz, olha, não fui eu que errei não, foi o rei, foi o padre, foi o pastor, foi meu pai, foi minha mãe, não fui eu. Não tem nada a ver com isso, eu só obedeci. Então, vocês leiam, né? Vocês vão pegar os slides, vocês vão ler. Então, olha só. Kant destaca no texto o conceito de esclarecimento, fundamental para a compreensão do contexto filosófico da modernidade. Esclarecimento, no sentido empregado por Kant, é a reivindicação da autonomia e da capacidade racional como expressão da maioridade? É o exercício da racionalidade como pressuposto menor diante das verdades eternas? Verdades eternas? É a imposição de verdades matemáticas com caráter objetivo? Isso não faz sentido.
é a compreensão de verdades religiosas. Isso não está em questão. É a emancipação da subjetividade humana de ideologias produzidas pela própria razão. Qual seria a resposta? Se você está aí no chat, puder, né, opinar, certamente eu estarei vendo, porque eu estarei no chat amanhã. A resposta correta é a letra A. Então, a reivindicação da autonomia, de autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade. Essa, Enem, nós tivemos aqui o PAS, né? E o PAS vai pegar exatamente o mesmo texto. É de 2016, o PAS 2. Então, mesmo texto do Enem. Tendo como referência inicial o fragmento de texto apresentado de Immanuel Kant, julgue os itens abaixo. Eu só peguei uma parte da questão, eram vários itens de Kant com esse texto, dependente dele. Com esse movimento surge o sujeito do conhecimento, que é aquele que obedece aos seus superiores. E, não precisa nem continuar lendo. O esclarecimento foi o primeiro movimento da história do Ocidente a conceber o ser humano como centro do universo? E o Renascimento? Está errado. O esclarecimento consolidou-se no século XVIII, razão pela qual Kant acreditava que à sua época os seres humanos já se... Não. Ele diz que é um processo. A razão e a liberdade dos homens eram consideradas por esse movimento condições para o aperfeiçoamento da humanidade. Essa é a correta. Então, duas questões do Kant, que vocês podem ver, ele cai com frequência. Passemos adiante. O nosso outro autor aqui é o Rousseau. Rousseau, ele é o iluminista mais famoso, o iluminista mais importante. Ele não nasceu na França, ele nasceu na Suíça. Ele não era nobre, a maioria dos iluministas franceses eram nobres. Ele vai escrever sobre um monte de coisas, filosofia política, educação, religião. E ele é um dos contratualistas, é o nosso outro para fazer contraponto com o Locke e com o Hobbes. Então, no contrato social, ele vai falar de uma série de coisas, mas ele vai oferecer a sua visão bem radical de organização política. Ele vai dizer que é a vontade geral do povo reunido, ela seria soberana e o poder do governo seria delegado por essa instância maior. Então veja só, para organizar a sociedade, você tem que abrir mão de parte da sua liberdade. O Locke já dizia isso e o Hobbes já dizia isso muito mais, só que ele dizia que era de toda a liberdade. Agora, o Rousseau, ele também segue os caminhos do Locke quando ele defende o direito à rebelião, né? O que está na Declaração de Independência dos Estados Unidos é Locke, quando eles falam de direito à rebelião, mas Rousseau também fala disso. Então, se o governo ele excede o seu limite, ele descumpre as leis, o povo poderia limitar, modificar ou mesmo retomar o poder em uma espécie de democracia direta. Ora, a ideia de democracia direta, que a gente revisou lá no nivelamento, é muito complicada quando a gente pensa em uma sociedade complexa com mais de 200 milhões de cidadãos como a nossa. Mas lembrem-se que o Rousseau ele veio de Genebra, ele veio de uma cidade em que você exerce de uma certa maneira essa democracia direta, com ressalvas, porque nem todo mundo era cidadão. Muito bem. Cabia a esse Estado democrático garantir a igualdade jurídica. Crítica direta ao antigo regime, porque o antigo regime se baseava na desigualdade. E não pensem que a maioria dos iluministas vai se posicionar em relação a isso. Vai não. O Rousseau, ele também vai se posicionar abertamente contra a escravidão. Ele é pioneiro na época? Não. Mas entre os iluministas franceses, ele é o que tem postura clara condenando a prática da escravidão. Então, ele vai dizer que uma das características fundamentais do homem no seu estado de natureza é a liberdade. Então, que renunciar à liberdade é renunciar a um direito que você não tem o direito de fazer, e até o seu próprio dever de ser livre. Você pode fazer uma ponte com Kant aqui, em relação à questão da tutela, da minoridade, porque ele está falando da escravidão, que é aquela que existe, por exemplo, nas Américas nesse momento, e está falando dessa escravidão que é se manter na minoridade. Está falando das duas coisas. Muito bem. Ele também, né, defende, contrariando totalmente o Hobbes, que é seu antecessor, ele dialoga com Hobbes, que
O ser humano, nas suas origens, ele era bom. É a sociedade, né, que vai, de uma certa maneira, se organizar de forma a perverter essa bondade, que aí, veja, ela seria inata, né? Ela estaria nesse ser humano primitivo. E ele vai ser, ele vai colocar a questão da propriedade privada como uma das origens desse mal, né? Que a partir do momento que você existe a sociedade privada, você estabelece as desigualdades, e as desigualdades seriam fonte do problema. E aí o Rousseau ele vai defender, por exemplo, que se acabe com a propriedade privada, que se volte ao zero, se volte ao estado de natureza, e alguns associam para ele a ideia do bom selvagem. Não, não é uma volta ao passado, mas é a construção de uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária. Muito bem. O outra seara do Rousseau, e você, se você for fazer qualquer coisa na área de humanas na faculdade, que passe pela pedagogia, você vai ter que ler Rousseau. Então, ele vai ter um livro muito famoso, o Emílio, em que ele vai defender ou estabelecer o seu modelo de educação ideal, né, para as crianças. Então, uma educação baseada no amor, na compreensão de que as crianças são seres em desenvolvimento, sem castigos corporais, para que essa bondade original seja preservada. Mas esse modelo de educação, ele é para os homens. Então, para as mulheres, a educação deveria ser voltada para a maternidade, o casamento e o serviço aos homens e à família. O Rousseau ele não vai defender que as mulheres são incapazes intelectualmente ou politicamente, mas que elas deveriam abrir mão disso, e a educação seria fundamental, porque elas não estariam destinadas ao exercício da cidadania política. Isso está bebendo no modelo ateniense. Né? Então, o Rousseau, em relação às mulheres, ele é muito mais atrasado do que outros iluministas contemporâneos seus. Ele também não vai abominar a religião, mas ele vai criticar as instituições e vai ser cobrado por isso naquele momento. E vai defender que a verdadeira religião seria uma religião pautada em valores e sentimentos e que não deveria ser oferecida para as crianças nessa primeira fase da vida, só depois. Vamos lá. Rousseau no vestibular aparece? Muito, tá? Aparece bastante. Então, nós temos aqui uma primeira questão que é da Unesp de 2020. Cada um de nós põe em comum sua pessoa e todo o seu poder sob a direção suprema da vontade geral, e recebemos enquanto corpo cada membro como parte indivisível do todo. Um corpo moral e coletivo composto de tantos membros quantos são os votos da Assembleia. Essa pessoa pública que se forma desse modo, pela união de todas as outras, tomava antigamente o nome de cidade. Olha a polis aí a ideia, né? O referência de Atenas, e hoje o de república ou de corpo político, o qual é chamado por seus membros de Estado. Vamos lá. O texto produzido no âmbito do iluminismo francês apresenta a doutrina política do... Se você souber que doutrina é, você não precisa nem ficar pensando muito. Ó. Coletivismo, isso tem a ver com o iluminismo? Humanismo tem a ver com o iluminismo? Até tem, mas tem muito mais a ver com o Renascimento. Socialismo, totalmente fora. Corporativismo, aí logo depois ele fala de fascista. E lá no final é contratualismo, manifesto na reação ao antigo regime e na defesa dos direitos de cidadania. Então, Rousseau é um contratualista, se você souber disso, te poupa muito trabalho, tá? E a resposta é a E. Outra questão de Rousseau e dos contratualistas, ó. Universidade Federal de Uberlândia, aqui pertinho de vocês. Recomendo, se vocês puderem, forem tentar uma universidade federal, pesem a possibilidade de Uberlândia, que pode ser uma boa opção e é próximo de Brasília. Com relação à noção de estado de natureza, que é o estado em que os seres humanos se achavam antes da formação da sociedade, podem se identificar na filosofia política moderna três tendências. Os seres humanos são naturalmente egoístas e no estado de natureza se achavam numa guerra de todos contra todos, daí que, por medo uns dos outros, aceitam renunciar à liberdade e constituir um soberano, o Estado, que garanta a paz. Estão lembrando quem é esse sujeito? Não é por meio um dos outros, e sim para garantir o direito à propriedade e à segurança,
que os seres humanos consentem em criar uma autoridade que possa se tornar isso possível. E o 3. No estado de natureza, os seres humanos eram felizes e foi o advento da propriedade privada e da sociedade civil que tornou alguns escravos de outros. Podem-se atribuir essas 3 concepções, respectivamente, a Hobbes. A primeira está certa, mas vamos ver. Rousseau vai estar preocupado com a defesa da propriedade? Não. Passamos para a próxima. Hobbes, número 1 é Hobbes. Número 2, Locke, defesa da propriedade, da segurança. Eu acho que é aqui. E a terceira, Rousseau. É a letra B. Você não precisa nem continuar lendo. Maquiavel não é um contratualista, tá? Então, esqueçam. Então, veja aqui que nós temos Rousseau no vestibular, assim como Kant. Rousseau, ele pode aparecer para discutir uma série de coisas. E ele está relacionado à disciplina de história e pode estar relacionado a outras disciplinas também, porque ele era multitarefa, ele falava de tudo. Tá bom? Pessoal, nós vamos falar um pouquinho da participação das mulheres no iluminismo, que também é importante. Então vamos lá. É o final da nossa aula. Aí alguém vai perguntar: isso cai no vestibular? Pode cair sim. Eu vou mostrar uma questão para vocês no final. A maioria dos salões parisienses, que era onde você reunia os iluministas, os pensadores, os cientistas, fazia demonstrações, eles eram mantidos por mulheres. Mulheres nobres ou mulheres burguesas muito ricas. Algumas dessas damas, elas eram muito poderosas, duquesas, amantes do rei, tá aí a Madame de Pompadour ao lado, foi a amante mais importante do Luís XV, e elas usavam da sua posição, da sua riqueza, às vezes para livrar os iluministas da prisão, aconteceu isso com Diderot, ou da censura. Então, eram mulheres poderosas, interessadas nas artes, nas ciências, na filosofia, que patrocinavam o progresso do movimento, das ideias no século XVIII. Agora, algumas dessas mulheres participaram produzindo conhecimento em todos os campos. Então, se a gente volta lá no século XVII, contemporâneas do Locke, nós vamos ter a Margaret Cavendish e a Anne Cowley, que serão filósofas. E a Cavendish, que era uma duquesa, ela era muito importante porque ela foi a primeira mulher a participar de uma reunião da Royal Society, aquela que foi fundada, que a gente falou, para a promoção das ciências. Tá? E ela foi também a primeira escritora de ficção científica. Se vocês tiverem interesse, O Mundo Resplandecente, o livro dela, tem em português. Você pensar, o que era ficção científica no século XVII? O Voltaire também escreve um conto de ficção científica. Eu acho que é um conto só que tem inclusive a presença de um extraterrestre, mas eu não estou lembrada do nome dele. Se a gente vai para a França, do iluminismo, daquele momento de maior efervescência, um nome que se destaca muito é o da Marquesa de Châtelet. Ela, como todas as mulheres da sua classe social, ela teve que se casar muito cedo, mas ela era filósofa, matemática, física e ela é responsável pela tradução das obras de Newton para o francês, que são padrão até hoje. Ela era amiga, amante, colaboradora do Voltaire e morreu por conta de complicações de parto. Então, morreu jovem, mas trabalhou até o final da sua vida. A obra principal dela se chama Principia e foi publicada em 1756. Mas, da sua produção pessoal, as instituições da física é a obra mais importante, que é de 1740, e ela vai ser citada na enciclopédia. Então, uma das fundadoras do estudo da física e da matemática dentro da França. Outra mulher importante que vai ser lembrada pela Simone de Beauvoir, que escreve O Segundo Sexo, que é um dos livros fundamentais para pensar o feminismo, já apareceu no Enem e em vestibulares, é a Madame d'Épinay. Ela era amiga do Rousseau,
ela era uma salonista, então ela era dona daqueles salões que reuniam os pensadores, e ela vai patrocinar o Rousseau, porque o Rousseau era pobre. Ele, além de não ser nobre, ele era um homem pobre, né? De condições restritas. Porém, né, ela vai entrar em choque com o Rousseau, principalmente por conta da proposta dele de educação para as meninas, privando as mulheres do desenvolvimento intelectual. Então, se você for voltar lá no Locke, Locke ele não defende a igualdade entre homens e mulheres, mas ele defende a igualdade na educação. E o Rousseau ele defendia no final do século XVIII que pela educação se construísse a desigualdade entre homens e mulheres. Então, ela vai romper com Rousseau, Rousseau rompe com ela, e ela vai escrever um livro que é exatamente sobre a educação das meninas, dentro desse modelo iluminista de busca pela razão. Uma outra figura importante que pode também aparecer no vestibular é a Olympe de Gouges. Ela é autora de peças, era ativista política e ela vai se destacar em dois ramos. Um lado, se posicionando contra a escravidão, e do outro, pelos direitos das mulheres. Ela é contemporânea da Revolução Francesa, participa da Revolução Francesa e vai ficar muito decepcionada quando a cidadania vai ser negada às mulheres, a cidadania plena. Rousseau é um dos pensadores fundamentais da Revolução Francesa, principalmente para os jacobinos, que vão limitar a participação política das mulheres. Então, as mulheres participam da Revolução ativamente. Tem a Marcha das Mulheres sobre Versailles, que é quando o rei e a rainha são obrigados a se mudar para Paris, mas as mulheres não vão receber direitos políticos. E aí ela vai questionar: eu posso ser condenada à morte, e ela foi, mas não posso exercer a cidadania, não posso votar? Como assim? Então, o texto mais importante dela é a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, porque temos a Declaração dos Direitos do Homem, que é o homem do sexo masculino e do cidadão, e ela acaba sendo condenada à morte. Por defender os direitos das mulheres? Nem tanto. Muito mais por se opor aos jacobinos no momento do terror. Então ela vai morrer na guilhotina. Outra figura importante, né, desse momento, mulher dentro do iluminismo, é a Mary Wollstonecraft, que é uma britânica e que vai escrever um livro que é chamado A Reivindicação dos Direitos da Mulher. Tem edição brasileira, com notas, comentada, em que ela vai denunciar a desigualdade entre homens e mulheres e vai martelar, que é algo muito comum, né, nas mulheres escritoras do século XIX, no século XX, que as mulheres estão em situação tão ruim porque elas são desprovidas de uma educação de qualidade. Então, quando acontece a Revolução Francesa, ela está na França, ela encontrou com Rousseau, ela discutiu com outros iluministas, ela vai participar desses salões. E ela vai se decepcionar principalmente com o governo jacobino e ela volta para a Inglaterra. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar dela, mas certamente vocês ouviram falar do Frankenstein. E o livro em que está o Frankenstein foi escrito pela filha da Mary Wollstonecraft, que é a Mary Shelley, que escreveu o livro quando tinha a idade de vocês, mais ou menos. E foi publicado quando ela tinha 18 anos de idade. E por fim, esse quadro aqui do Lavoisier, todo o livro de história da época que eu era aluna, que falava do assunto iluminismo e Revolução Francesa, tinha esse quadro porque o Lavoisier foi condenado à morte pela Revolução Francesa. Não por ser cientista, mas por uma série de denúncias absurdas e ele acaba sendo morto. E sempre, né, pelo menos na minha época de escola, vinha dizendo que era o Lavoisier e a esposa sem nome. Mas a esposa dele, né, que é a Marianne Pierrette Pause, ela era também química. Ela conhecia vários idiomas, então ela fazia as traduções do alemão, do inglês, do latim para o marido, que não tinha esse conhecimento linguístico tão grande. Ela era também química e ela vai ser considerada hoje como um dos pais da química moderna. Então, ela não é uma esposa anônima. É muito comum que se fale, que apareça principalmente em conversas de Facebook, que as mulheres não contribuíram para a história da ciência. O coronavírus, o primeiro mapeamento do genoma, né, do vírus, no Brasil foi feito por uma equipe de cientistas que eram todas mulheres. Então, as mulheres estão presentes na história da ciência, mas muitas vezes não nos nossos livros de história e nos livros de história da ciência.
elas já apareceram no vestibular e foi recente. Então, a questão da Unicamp de 2018. A ilustração anterior, aí vocês veem ali que tem vários homens, tem uma mulher sentada ali escrevendo no canto, com Marie Lavoisier, representada à direita, foi produzida nas últimas décadas do século XVIII e mostra uma experiência para entender a fisiologia da respiração e o papel do oxigênio nela. Considerando o contexto histórico e o conhecimento de química, assinale a alternativa correta. No século XVIII, Marie Lavoisier, como outras mulheres, não participava da produção do conhecimento científico. Se você acabou de assistir a aula, você já sabe que essa aí não é a resposta. A Revolução Francesa favoreceu cientistas e intelectuais, independentemente das suas posições ideológicas. Lembrem que o pobre Lavoisier perdeu a cabeça na Revolução e ele teve que ouvir que a França precisava de patriotas e não de cientistas. Isso ficou registrado. No século XVIII, as mulheres participavam da produção do conhecimento científico. Marie Lavoisier registrou e publicou muitos dos experimentos feitos pela equipe de seu marido, Antoine Lavoisier, famoso pela frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, conhecida como Lei da Conservação das Massas. Guardemos essa. Vamos para a última. A Revolução Francesa garantiu às mulheres a cidadania. A gente já sabe que não, a Olympe de Gouges perdeu a cabeça, entre outras coisas, reclamando disso. Então, a resposta é a C. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado a aula. Na FOA, vocês já vão receber, né, da A2, as mulheres não vão estar presentes na prova, mas elas podem estar presentes no vestibular. Agora, o Rousseau certamente estará presente. E o Kant, se não estiver na nossa prova da A2, vai estar na BNCC e com certeza vai estar no PAS 2. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau para vocês.